bom dia. Meu nome é Priscila Leonel e eu vou apresentar para vocês o trabalho Ancestralidade com Rituais de Cura pelo Barro. Então esse trabalho, ele é uma composição de duas artistas, eu e a Flávia Leme de Almeida. A gente se juntou, a gente é parte do mesmo grupo de pesquisa e a gente se juntou para falar sobre os nossos processos que são paralelos. Olá, meu nome é Flávia Leme. Vou falar sobre processos de cura dentro do meu processo de criação artística. A argila me curou e ainda me cura, desde que modelei minha primeira peça, que deu origem à série Mulheres Recipientes, eu a acessei como um processo de cura. A peça em questão foi feita em um momento que estava muito triste. O recipiente 1 era a mulher com formas que lembravam uma banheira. Sendo a banheira um objeto criado para a limpeza do corpo, onde se relaxa ao mergulhar, como isso se daria sendo um corpo e a banheira uma coisa só? A pequena cabeça da peça cabisbaixa estava voltada para seu interior, mirando seu recipiente oco, vazio. Os longos braços, abraçando os joelhos, evidenciavam a sensação de solitude. Sem a água física, mas contendo a água simbólica, o corpo da peça tentava sustentar o peso de toda a mágoa sentida. Como um ritual xamânico, intangível e perenal, dei início a um processo de cura que até hoje se propaga em minha produção. 5 anos mais tarde, iniciei meu mestrado, desenvolvendo mais a série Mulheres Recipientes, e a dividi em duas partes, sendo a primeira mais figurativa e a segunda com peças que abstraíam as formas do corpo, reduzindo-as em curvas côncavas e convexas, aos cheios e vazios que todos os corpos de seres humanos, literal e metaforicamente, possuem. Fiz uma série fotográfica que misturava meu corpo com as minhas peças de cerâmica. Uma delas interpreto como a materialização em escala 1:1 da minha primeira peça apresentada. Na fotografia percebe-se que olho para meu próprio interior, meu recipiente, meu invólucro corpóreo e cerâmico, e simbolicamente me mesclo com a mesma matéria plástica de que muitos mitos de criação se apropriaram para explicarem a origem da vida humana. Em 2014, ao ingressar ao doutorado, mais uma vez, segui o chamado para buscar entender por meio da arte e da pesquisa os caminhos percorridos por mim mesma. E foi por meio da experiência que fui capaz de me reconectar. Modelei uma pequena estatueta votiva em argila, de modo completamente ritualístico e performático. E pelo barro, elaborei de modo sensível, como um ritual de entrada, os conceitos artísticos que culminariam em meu doutorado. Durante os anos de pesquisa, desenvolvi uma série de trabalhos que entendo serem de ordem ritualística e transcendental. Especificamente, as performances denominadas Anima e Animus foram para mim experiências que me conectaram com símbolos ancestrais e ressignificaram energias psíquicas que estavam adormecidas em meus processos de criação artística. Em Anima, me vesti de barro e me fundi metaforicamente com a minha ancestralidade feminina, por meio da simbologia da árvore, da terra, do sangue derramado, da purificação pela água e das pedras engolidas. Em Ânimos, revestida de branco, cuspi pedra, fios e sangue, e com dureza quebrei e hidratei o barro, e fui purificada por ele. Terminei a ação em posição fetal, como uma alusão ao início, à origem da vida, ao caminho de volta para a cura por meio da redenção nas artes.
Bom, o meu trabalho, ele fala sobre processos de cura que trazem uma busca na raiz da ancestralidade, no meu caso, né, uma ancestralidade afro-brasileira e indígena também. Então eu busco nessas minhas raízes de ancestrais um conhecimento que não me foi passado, não veio como um legado, né, de mãe para filha, de vó. Então eu estou fazendo esse resgate dessas histórias, dessa cultura e desse conhecimento para tentar me entender como uma mulher negra nessa sociedade e tentar buscar dentro do meu processo artístico possibilidades de cura. E os rituais apareceram como processos muito potentes de construção. Então, eu normalmente faço bonecas de cerâmica e elas trazem um grande significado dessa relação com a memória, dessa relação estética, e a própria materialidade da argila dá essa potência, né? A argila está muito ligada com a vovó Barro, ela está muito ligada com essas culturas de conhecimento, de sabedoria e até de cura, né? Então a gente tem muitos estudos que falam sobre a potencialidade da cura da argila. Então, como eu já trabalhava com a argila, eu fui tentando criar, através de processos performáticos, uma experiência de cura. Então, o meu trabalho ele foi nesse sentido e eu apresentei aqui para vocês uma das minhas experiências de cura, onde eu deixei a argila de molho em ervas, em diversos tipos de ervas, e fui acompanhando ao longo de um processo de 20 dias, enquanto essa argila se nutria dessas ervas. Claro que quando ela passa pelo processo de queima, a peça que foi feita, essa erva se esvai, mas ela tem uma memória desse processo, ela tem uma memória, ela guarda essa memória do processo de cura, do processo curativo que ela teve. Então é nesse lugar que eu me coloco, da construção de uma peça, de um objeto ritual. E fez parte desse processo, então, o deixar e cuidar dessa argila de molho, a parte da modelagem e depois a parte da queima. Então ela se deu em várias etapas a fim de construir um processo curativo. E aí eu vou discutindo a ideia de ritual, a ideia de cura através de alguns autores. São duas pesquisas que falam sobre cura com o uso da argila, da cerâmica, para falar sobre essa questão.